A Batista da Lagoinha tem uma área VIP no seu culto. E a justificativa do pastor André Valadão é que a área VIP se tornou necessária porque muitas pessoas, pessoas famosas, elas muitas vezes são assediadas no culto. E é verdade, infelizmente. E ele diz também que algumas são até ameaçadas. Enfim, minha opinião é o seguinte, eu acredito que não é o melhor ter uma área VIP para famoso. Por outro lado, eu acredito que os pastores sim precisam lidar com carinho com todas as pessoas. E os famosos também são pessoas. Mas qual a melhor maneira para fazer isso? Porque muitas vezes o cara tá lá no culto lá e ele é incomodado mesmo, o povo ficar lá tirando fotinho do cara, que é um absurdo isso. Mas será que a melhor maneira seria através de uma área VIP ou uma outra alternativa? E falar sobre isso é falar sobre um debate profundo, como eu vou mostrar para você aqui neste vídeo, sobre um tema da fé cristã que, rapaz, é de uma importância muito grande. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, então vamos começar assim, ó. E eu já vou lhe mostrar como que essa questão da igualdade sempre foi uma questão muito importante na igreja. Vamos começar assim, você imagina, sei lá, um Neymar da vida no culto, ou um jogador famoso, um cantor muito famoso, ele acabou de ir para lá. Ele é um ser humano e ele precisa ouvir o evangelho e é óbvio, assim como você se converteu, você foi para a igreja. Você já mudou do dia para a noite todas as coisas? Claro que não. Mas como você não era famoso, muitas vezes você ficou na igreja com uma roupa indecente, às vezes por meses talvez ainda. E aí depois de um tempo você foi vendo, pô, tá errado isso aqui. Poxa, tá errado isso aqui. E você foi mudando. O famoso muitas vezes não tem esse privilégio. Então, muitas e muitas vezes as pessoas acabam sendo muito implacáveis, né, com a pessoa que é mais famosa. Mas de qualquer maneira, pense nisso. Uma pessoa muito famosa está lá no culto. Aí o povo sem noção e tira a foto. E o cara tá adorando a Deus, às vezes tá chorando. Aí alguém tirou a foto. Muitos filmam. Isso é um negócio absurdo. É um negócio que beira a idolatria. Beira a idolatria, ou acho que é uma idolatria mesmo. E às vezes é justamente por isso que alguns pastores acabaram adotando a estratégia da área VIP, porque eu não acho que é o melhor. Acredito que é uma solução errada para um problema real. Por quê? Porque, ora, a gente não tem que ver se é rico, se é pobre. Não deveria ser assim. Não se deve consertar esse problema da carnalidade das pessoas que são idólatras, que não podem ver uma pessoa rica ou famosa, que o coraçãozinho delas acelera. Não. Sabe por quê? Porque aquele indivíduo, porque ele é um ser humano também, rico ou não, ele é um ser humano. Como que ele cultua a Deus e toda hora alguém quer tirar foto dele? Toda hora alguém quer dar um abraço? Então tá errado isso, um bando de idólatra. Um bando de idólatra. Que ímpios fiquem assim diante de seres humanos? Tudo bem, mas cristãos, isso é ridículo, é absurdo. E aí, por conta desse problema, algumas igrejas adotam a ideia da área VIP, na minha perspectiva, completamente errada. Ou seja, uma solução errada para um problema. Na minha perspectiva, a solução devia ser a seguinte: pregue o evangelho e ensine as pessoas a não fazerem isso. Que as pessoas não tratem os outros com diferença. E, se mesmo depois de ensinado, pregado, ainda assim o povo continua com essa idolatria, repreenda os irmãos. Primeiro avisando, olha, aqui a gente não aceita isso, não pode tirar foto. Que mané tirar foto, rapaz? Você veio aqui para adorar a Jesus ou para idolatrar homens? Você veio aqui para ver Jesus ou para ver o jogador de futebol? Então, advirta. Se não surtir efeito, aí você para o culto. Como Moisés interrompeu lá o culto ao bezerro de ouro. Interrompa, discipline. Se preciso for, impeça até de entrar no culto. Avise, olha, você já fez isso outra vez, nós não aceitamos isso aqui. Esse cara aqui é só um ser humano como todos os outros. Então, não aceitamos isso. Na nossa igreja, não aceitamos isso. Nada disso. Nada disso. Portanto, a pregação do evangelho e a disciplina bíblica é a solução para a idolatria. Eu também entendo que numa igreja que é muito grande, isso se torna um pouco mais difícil, muitos visitantes o tempo todo, mas já tem que ser ensinado, deixa lá um aviso, não pode tirar foto de famoso, sei lá o quê, mas tem que se fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós temos que cuidar de todas as pessoas, nos preocuparmos com todas as pessoas, porque todas elas são seres humanos. Se tem um irmão com alguma deficiência, nós não devemos tratar com carinho? Às vezes providenciar uma cadeira ali para ele, mais adequada? Nós não devemos ter também paciência com as crianças que choram. Também devemos ter carinho com essas pessoas, que é famosa. Porque assim, ter carinho com aquelas pessoas com mais dificuldades, aí pode. Mas se o cara é rico ou famoso, aí não pode. Aí não pode ter carinho, não pode ter cuidado. Não, todo mundo, esquece. Aí quem está fazendo diferença de rico ou pobre, aí são as pessoas. Não interessa se ela é rica ou se ela é pobre. Nós devemos ajudar todas.
todas a terem um ambiente saudável para cultuar a Deus. Porque, apesar de serem ricas e famosas, elas continuam sendo seres humanos que precisam de Deus, tanto quanto qualquer um. E o pastor deve se zelar por todas as pessoas, incluindo elas, para que elas possam cultuar a Deus em liberdade. Então, pregue o evangelho, pratique a disciplina, repreenda essa idolatria no culto, mas não precisa fazer a área VIP. E aí a gente entra em outro ponto, não é? De não dar o tratamento especial a alguém só porque é rico ou famoso. Nós temos até uma ordem explícita sobre isso na Escritura. Tiago, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para você, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado dos meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Julgando as pessoas com critérios errados? Como, por exemplo, Jonathan Emmer disse que ele chegou atrasado para o culto. Mas aí tinha uma área VIP lá na igreja, nem sei qual igreja era, mas tinha uma área VIP. E aí ele falou, não, pode sentar aqui, chega aqui. Então, é sobre isso. Então, isso é uma coisa que não dá. A ideia de que nós todos somos iguais e temos o mesmo valor diante de Deus sempre foi uma marca distintiva dos cristãos. A mensagem cristã, que fala do valor intrínseco de todos os seres humanos, eles têm o seu valor pelo fato de que eles refletem a imagem de Deus, isso foi extremamente radical no mundo da época em que a igreja pregava o evangelho. Pense, por exemplo, em Gálatas 3, 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Meu amigo, você tem noção de como esse discurso de Paulo de igualdade era uma bomba completamente radical no mundo greco-romano? Aristóteles, por exemplo, ele dizia que a escravidão era boa e natural. Fica claro, então, que alguns homens são por natureza feitos para serem livres e outros para serem escravos, e que para estes últimos a escravidão é tanto útil quanto justa. Agora pense nas crianças. Elas não eram consideradas pessoas por muita gente. Eram escravizadas sexualmente. Podiam ser mortas pelos pais, se os pais assim o quisessem. As mulheres também não eram lá muito bem vistas em muitos lugares. Historiadores descobriram uma carta. Se for menino, deixe-o viver. Se for menina, exponha. Ora, esse exponha aqui é mate, tá? Em Roma, você percebe essa questão da desigualdade. Em Roma, tinha direito quem tinha status. Podemos ver esse fato histórico na própria Escritura. Paulo ia ser açoitado. Mas quando o centurião descobriu que ele era cidadão romano, aí o soldado parou. Quando o estavam amarrando para açoitar, Paulo disse ao centurião que ali estava, é permitido açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi prevenir o comandante dizendo, que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Ou seja, se não fosse cidadão romano, aí ele não tinha direito. Podia apanhar sem ser condenado. Ou seja, o mundo sempre tratou as pessoas com diferença. Tem um filósofo chamado Lucy Ferry. Ele escreveu no seu livro, um livro que defende o ateísmo, que ele é ateu. Ele escreveu o seguinte, foi a fé cristã que apresentou a ideia de seres humanos que são iguais, de direitos iguais. Ou seja, em todo o mundo, sempre houve uma separação por casta. Sempre houve aqueles considerados especiais. Mas na igreja acontecia um milagre. O escravo sentava-se ao lado do seu senhor. Na igreja, o rico sentava-se ao lado do pobre. Ora, não foi isso que Isaías profetizou sobre o reino do Messias? O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. E onde vimos isso? Não é na igreja? No reino do Messias? Imagine, um escravo e um senhor sentados, lado a lado, como irmãos no culto. Homens e mulheres juntos. Lembra que os discípulos ficaram assustados com o fato de que Jesus falava com uma mulher e, para piorar, samaritana? 2 pontos aqui. Os judeus não se davam com os samaritanos e Jesus falou com eles. Além disso, ela era uma mulher. O texto diz que eles se admiraram porque via Jesus falando com uma mulher. Agora, na igreja, homens e mulheres, escravos e senhores, juntos, unidos em Cristo Jesus, sentados lado a lado.
Isso era assustadoramente radical. Portanto, acredito que não tem nada a ver ter uma área VIP na igreja. Mas, enfrentamos as mesmas tentações de tratar as pessoas com diferença por conta de sua classe social, mesmo quando não tem famoso na igreja. Porque muitas vezes somos hipócritas. Área VIP lá. Mas temos áreas VIPs na nossa igreja. É o irmão que... Não apenas o pastor, não. Mas os irmãos. É o irmão que é rico e por isso ele chega ali e até o próprio povo trata com diferença. Não é só o pastor, não. É o irmão que é rico e por isso ele acabou de chegar na igreja. E sem passar pelas as etapas corretamente, ele já vai ganhando espaço de liderança na igreja. É o pastor que não fala sobre vestimenta, porque tem um presbítero na igreja, que chegou ali antes dele na igreja, e tem uma esposa que é uma Jezabel. Então, aí ele não fala. É o pastor que não pode aconselhar ou visitar o mais pobre, mas ele está sempre mais disposto ao mais rico. Então, tudo isso é ter uma área VIP na igreja, porque a maioria das igrejas não tem isso, não está numa capital, então muitas delas não tem que lidar com uma pessoa famosa e tal. Mas todas têm que lidar com a ideia das diferenças, do cara que é mais rico, que é poderoso na cidade. Todos têm isso, todos precisam lidar com isso, todas as igrejas. E muitas vezes, porque não tem área VIP ali mesmo, aí as igrejas pensam, tá vendo, estamos livres deste erro. Não, estão fazendo sim, de uma outra maneira. É a famosa hipocrisia. Só porque faz de um modo um pouco diferente, aí pensa que não está praticando. Portanto, esse tema é um tema muito, muito profundo e precisamos mesmo de amor e paciência e carinho com todas as pessoas e precisamos também ver se estamos transmitindo a mensagem correta ao mundo, uma mensagem cristã e bíblica de quem nós somos, mostrando que nós somos diferentes. E nesse caso, lá, tá vendo? Aqui tem idolatria, esse povo chora, vê um artista, chora, pelo amor de Deus. Aí na nossa igreja não. Aí o povo chega na igreja e trata a todos como irmãos. É o que a gente tem que buscar. E eu sei que não é fácil não, mas é o que a gente precisa buscar. Mas é isso aí. O que você acha deste vídeo? Deixe seu comentário aqui. Deixa um comentário, escreve o que você quiser, meu querido. Fique à vontade. Faça com respeito, mas comente, discorde, fique à vontade. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.